De novo, entrou Jesus na sinagoga deles e estava ali um homem que tinha uma das mãos ressequidas, mirradas. E estavam todos observando Jesus para ver se curaria o homem da mão ressequida em dia de sábado, naquele sabadinho, a fim de terem do que o acusar. Se curar, a gente acusa. Se acolher, a gente diz que é blasfêmia. Meu Deus, e vocês ficam procurando o diabo onde? Ele está dentro do lugar de culto, com esse espírito que você conhece. Disse Jesus ao homem da mão ressequida: vem para o meio, meu filho. Vem para o meio aqui, no meio de todo esse pessoal que está com o olho arregalado, querendo ver se eu te faço bem para eles dizerem que eu sou mau. Então, lhes perguntou Jesus, perguntou a toda aquela urubuzada, com observação e olhar cobiçoso de carniceiros da alma. Olhou a eles e lhes perguntou: é lícito nos sábados fazer o bem ou fazer o mal? Salvar a vida ou tirá-la? O que vocês acham, seus vampiros? Mas eles, como todo bom religioso hipócrita, quando é apanhado na sua hipocrisia inescondível, eles fizeram silêncio, olhando-os ao redor. Jesus, indignado e ao mesmo condoído com a dureza dos corações desses indivíduos que geram indignação em Deus, que fazem Deus ter uma compaixão indignada, uma indignação condoída pelo estado desses puritanos pedrados, mortos pela letra, viciados na condenação, cujos corações são duros. E a eles Jesus disse, vendo-os, Jesus disse todavia ao homem que carecia: estende a tua mão, meu filho. E ele a estendeu, e a sua mão ficou completamente restaurada. Retirando-se dali, os fundamentalistas religiosos judaicos, os fariseus, conspiravam logo com os herodianos, com o pessoal da extrema direita, profundamente cristofóbica, jesusfóbica. Conspiraram com eles sobre como iriam se organizar para juntos tirarem a vida de Jesus. Nessa hora até os inimigos religiosos se juntam quando se trata de aplacar a manifestação do Evangelho. Retirou-se Jesus dali com os seus discípulos para os lados mais profundos do mar da Galileia, e seguiu da Galileia uma grande multidão, também gente que veio da Judéia, de Jerusalém, da Idumeia, da além do Jordão e dos arredores de Tiro, lá no norte, perto do Líbano, de Tiro e Sidom. Uma grande multidão, sabendo quantas coisas Jesus fazia, veio ter com eles do norte, do sul, do leste e do oeste. Então Jesus recomendou aos seus discípulos que sempre lhe tivessem pronto ali na beiradinha do lago da Galileia um barquinho, por causa da multidão, a fim de não o comprimirem, porque todo mundo queria pegar nele, chegar. E ele disse: não, eles têm que ouvir a minha palavra, mas eu não tenho que ser fetiche de ninguém. Me ponham um barquinho, eu prego para todos eles, mas vai haver um fosso de impedimento do fetichismo. Eles vão ter que ouvir a minha palavra, sem fetichismo,
sem a necessidade de toque, pois curava Jesus a muitos, sem precisar tocar, de dentro do barquinho, meramente pela palavra, pois curava Jesus a muitos, de modo que todos que padeciam de qualquer enfermidade se arrojavam a ele para o tocar. E também os espíritos imundos, quando o viam, prostravam-se diante dele e exclamavam: Tu és o Filho de Deus. Mas Jesus lhes advertia severamente que não o expusessem à publicidade. E vejam como, mesmo de dentro do barquinho, tudo isto acontecia, porque não é preciso que um dedo toque num corpo para que uma cura se realize meramente pela palavra, quando o coração do outro crê na palavra de Jesus, a assume e a experimenta. Jesus, no entanto, diz: severa advertência, para que não o expusessem à publicidade. E disse: o reino de Deus não precisa de nenhuma fixação marqueteira. O Evangelho fala por si mesmo, pessoa a pessoa, vivendo a experiência do que conheceu, vai atingindo outras. Depois de tudo isto, subiu ao monte e chamou os que ele mesmo quis, e vieram para junto dele. Ele designou 12 para estarem com ele, para enviar a pregar adiante dele, e também para exercerem a autoridade de expelir demônios. E eis que os 12 que designou eram os seguintes: Simão, a quem acrescentou o nome de Pedro, de Pedra, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, aos quais deu o nome de Boanerges, que quer dizer filhos do trovão, caracterizando a intensidade de algumas das manifestações dessas personalidades. André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão Zelote. Zelote era um partido político de esquerda, Simão tinha militado lá muitos anos, e o Evangelho tinha feito relativizar toda a ideologia zeloticista. E também Judas Iscariotes, provavelmente de todos o mais acadêmico, e que foi também aquele que o traiu. Então, Jesus foi para casa. Não obstante, a multidão afluiu de novo, de tal modo que nem podiam comer. E quando os parentes de Jesus, a mãe, os irmãos, ouviram isto, lá em Nazaré, saíram de casa dizendo: vamos prendê-lo. Ele está doido, tem que ser preso, contido. Uma intervenção familiar sobre ele. Diziam todos os da família: só pode estar fora de si. Olha só, para quem cultua Maria, veja a luz de Maria, a luz dos irmãos de Jesus, veja a percepção deles, vendo o amor de Deus manifesto em Cristo, eles não suportaram. Maria teve uma crise de supermaternidade, e os irmãos de dominação que variava entre cuidado e inveja. Um dia eu explico por quê. E disseram: está fora de si. Ora, os escribas que haviam descido de Jerusalém, esses especialistas em exegese fundamentalista, que tinham vindo de Jerusalém, diziam: ele está possesso de Belzebu. Vocês não veem que ele está possessão de demônio, de Belzebu, que é o maioral dos demônios, por quem ele expulsa demônios? Então Jesus, convocando a todos os que ouviram isso, lhes falou por meio de uma parábola, dizendo-lhes o seguinte: como pode Satanás expelir Satanás? Como pode alguém possuído pelo maioral dos demônios expelir demônios? Se um reino
estiver dividido contra si mesmo, qualquer reino, tal reino não pode subsistir. Vai ter guerra civil, haverá assassinato na corte, não vai subsistir, enfraquecer-se-á imediatamente. Também uma casa, imagine sua casa dividida. Você e sua mulher divorciados, cada um puxando para um lado. Ou você de um lado e a família toda de outro, a casa dividida contra si mesma. Como é que essa família, essa casa vai poder subsistir? Uma empresa dividida, um governo dividido, não subsistirá, é óbvio. Se, pois, Satanás se levantou contra si mesmo, está dividido. Não pode subsistir, portanto, o seu reino perecerá. Mas Satanás é inteligente demais para se dividir contra si mesmo. Ninguém pode, todavia, entrar na casa do valente para roubar-lhe os bens, um homem treinado de guerra. Ninguém entra na casa dele para roubar sem primeiro dar um jeito de chegar com mais gente, amarrá-lo, imobilizá-lo, para que tenha a chance de saquear a casa dele. Do contrário, não será possível. Em verdade vos digo que tudo será perdoado aos homens, aos filhos dos homens, dos seus pecados, suas bobagens, suas blasfêmias, suas idiotices, tudo tem perdão. Mas aquele que atribuir ao que Deus está fazendo, a obra de Deus, disser que é obra do diabo, esse está pecando contra o Espírito Santo, como vocês estão pecando contra o Espírito Santo, porque vocês têm certeza que Satanás não se divide contra Satanás, vocês têm certeza que Satanás não expulsa Satanás, e no meu caso, mesmo tendo essa certeza, mesmo sabendo que é pelo dedo de Deus que eu expulso demônios, só por causa da inveja, da ambição, da busca de poder, do medo de perder o status de vocês, do ódio que vocês decidiram devotar a mim, mesmo sabendo que é pelo Espírito Santo que eu expulso demônios, que eu faço a obra de Deus, que eu sou de Deus, mesmo assim vocês insistem em dizer para tudo e para todos que eu sou o diabo. Vocês estão pecando contra o Espírito de Deus, pecando horrivelmente contra Ele. Vocês não conseguem entender? Tudo é perdoado aos homens, mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo não tem perdão para sempre, visto que é réu de pecado eterno. Ele deliberadamente evocou uma sentença eterna contra ele. O seu livre-arbítrio será respeitado. Isto eu estou dizendo porque vocês dizem que eu estou possesso de espírito imundo. Bom, logo depois dessa conversa, chegaram a mãe de Jesus e os irmãos de Jesus. E tendo ficado do lado de fora da casa onde Jesus estava dizendo estas coisas, mandaram chamá-lo com uma ordem materna, familiar, poderosa. Mandaram, foi uma ordem. Muita gente estava sentada ao redor de Jesus e lhe disseram: olha aqui, Senhor, olha, a tua mãe está lá fora com os teus irmãos e as tuas irmãs, todo mundo. E eles estão lá fora mandando que tu saias, porque eles querem que tu vás lá falar com eles. Então Jesus lhes respondeu dizendo: quem é a minha mãe? E meus irmãos, quem são esses? E correndo olhar pelos que estavam assentados ao redor dele, disse: eis aqui minha mãe, eis aqui os meus irmãos. Portanto, qualquer que fizer a vontade do meu Pai, esse é Maria, esse é Tiago, esse é Judas, esse é meu irmão, esse é de fato meu irmão, essa é de fato minha mãe. Minha mãe é quem discerne, minha mãe é quem entende, minha mãe não luta contra a vontade do meu Pai, que está nos céus. Jamais.